certo aí, Rafa? Hack. Beleza. E aí, galera, beleza? Tudo bem? Hoje eu vou, quem estava aqui ontem viu que eu não usei o microfone, mas cara, doeu a garganta dormindo e engoli a saliva assim, tava tenso. Então eu vou tentar usar, mas eu apanho um pouco desse cara aqui, mas vamos tentar. Estão ouvindo aí? Tá beleza? Então vamos lá. Acho que eu não vou conseguir usar esse negócio. Mas então, o tema hoje é a web do futuro e progressivamente. Então, já vamos começar por essa palavra aí que parece meio estranha, né? Então, o que significa aí esse progressivamente? Então, tem um conceito que ele está se tornando cada dia mais popular nos últimos anos. Eu vou dar um pouco do histórico dele já. Mas o que é a ideia? A ideia é que você faça uma aplicação que ela funciona baseado na web e que essa web ela vai se beneficiar de tudo que ela pudesse beneficiar. Então, o que eu quero dizer com isso? Se o teu celular que está rodando, né, que tem um navegador, ele tem um recurso, por exemplo, de câmera, essa aplicação tem que saber interagir com a tua câmera. Se ele não tem, ela tem que te dar um jeito, sei lá, de você fazer um upload da foto, porque não tem câmera. Então esse é o conceito mais básico de PWA. Por isso que ela é progressiva. Ela é progressiva à medida que ela tem recursos suficientes para ela progredir. Então a ideia é que você consiga, usando a web, que é o que eu falei ontem, né? Vai ter muita coisa a ver com o que eu falei ontem. Quem não estava aqui ontem, vou tentar não te deixar muito perdido, mas tem bastante coisa a ver. Então é tentar fazer com que a web te ajude o máximo possível para que o teu usuário tenha uma experiência muito legal e muito parecida com um aplicativo instalado, ou talvez até melhor do que um aplicativo instalado. Mas de onde vem essa ideia, né? É uma coisa super nova, é uma coisa antiga, de onde veio isso? Então é muito louco pensar que essa ideia começou em 2007, que hoje em dia, que as coisas evoluem muito rápido, é muito tempo, já fazem 11 anos, e da onde surgiu isso, né? Então isso surgiu de uma fala do Steve Jobs, em 2007, eu nem sou muito fã dele, tá? Quem é fã dele, me desculpa aí, mas isso daí realmente o cara foi muito visionário. Então já em 2007, ele já percebia que não faria muito sentido a gente ter SDK, né? Para quem não conhece esse termo aqui, SDK, é um padrão de desenvolvimento em alguma plataforma, né? Uma sigla. Então, por exemplo, na Apple, para você desenvolver um aplicativo para iOS, você tem que usar SDK, que é com Swift ou com Objective-C, e para Android você tem que usar Java ou Kotlin, enfim, você tem um monte de coisas que você fica amarrado. Então, desde 2007, veja, faz muito tempo, o Steve Jobs já sacava que isso não faria muito sentido, porque a web estava cada dia mais moderna e com padrões mais modernos, e ela ia suprir muita coisa. Então, quando ele anunciou isso, ele falou, cara, você pode já desenvolver aplicativos para o iPhone hoje. Se eu não me engano, foi no mesmo lançamento do iPhone. Ele falou, ó, tá lançado o iPhone, tem o Safari, já dá para você desenvolver seus aplicativos hoje, esquece a história de loja, não tinha tudo isso ainda evoluído. Então, isso foi o Steve Jobs lá em 2007. É lógico que isso mudou, a Apple começou a ganhar dinheiro pra caramba com a loja, e aí começa a ter outros interesses envolvidos, mas esse é do ponto de vista tecnológico, a visão de um cara que a maioria da comunidade respeita, eu também respeito, mas enfim, esse ponto aqui dele realmente faz todo sentido. Em maio de 2016, o Google, que é outro player aí dos mais fortes do mercado, ele veio e anunciou que também estaria investindo muito nesse conceito. O Google tem um evento anual que eles chamam de Google I/O, que acontece em várias grandes cidades do mundo ao mesmo tempo, e eles anunciaram que eles também iam tentar usar esse conceito que o Steve Jobs falou lá atrás, e aí eles começaram a usar um termo que hoje é o mais popular, que é esse termo Progressivo LE, ou PWA, que é o resumo. Então, voltando, só para a gente não acelerar tanto, a gente vai ter um aplicativo que ele é web, mas ele consegue integrar praticamente tudo que a gente entrega com um aplicativo nativo. Alguém não entendeu ainda muito bem a ideia? Porque essa vai ser a premissa de tudo que eu vou falar. Não? E só mais uma pergunta, quem vai fazer o curso que começa hoje e termina na sexta? Da galera que está aqui. Beleza, metade da galera. Era só para eu ter uma ideia, porque isso aqui a gente vai fazer na prática no curso. Então quem está aqui, mas não vai ver o curso, não tem problema, eu vou falar de alguns caminhos para você também aprender mais sobre esses assuntos no final. Então vamos lá. Será que faz sentido mesmo, né? Qual que é a vantagem de eu ter isso? Eu tenho muito dinheiro, por exemplo, eu sou o Twitter, eu sou o Facebook. Para que eu vou investir no PWA? Eu não preciso, eu tenho equipe para fazer o nativo. Então, já tem vários estudos, eu vou falar de alguns hoje aqui, mas o do Twitter mesmo, ele é bem interessante, porque o Twitter conseguiu, em 2007 eles lançaram esse PWA deles, que é o Twitter. Se você entrar agora no seu celular, colocar twitter.com no Chrome, ou no Safari, sei lá, você vai ver um Twitter muito rápido, talvez mais rápido do que o aplicativo que você tem instalado, e ele é um PWA, e é desse cara que eu estou falando aqui. Então,
eles perceberam que aumentou muito a interação do usuário nesse cenário de PWA. Então, eles tiveram esses números aqui. O que me chama mais atenção é 75% mais de tweets enviados. Porque é uma loucura isso, né? Porque é um número muito alto de uma coisa que não tem muito a ver com a tecnologia. O usuário tem que querer postar o conteúdo. Então, eu não sei exatamente explicar, mas por algum motivo o usuário está se sentindo tão bem ali que ele consegue até se manifestar mais, e isso é um resultado muito interessante. Aí, um dos pontos que a maioria das pessoas questionam do PWA, ainda hoje, que a gente vai discutir bastante sobre isso no curso também, é que eles não tem como eles estarem na loja. Mas isso vai provavelmente morrer muito em breve. Então, o Windows 10 já suporta PWA a partir de abril desse ano. Então, para quem não usa o Windows, né? Eu não uso o Windows, mas eu só sei das notícias, mas o Windows ele tem uma loja, e aí você consegue ir lá e consegue já ver PWAs, ou seja, o cara não desenvolveu usando o SDK do Windows, ele desenvolveu um site, só que você consegue ver como se ele não fosse um site e instalar isso no seu Windows. Então, isso é só o começo, né? O Google tem várias ideias de fazer a mesma coisa. A Apple, como eu falei, ela ganha muito dinheiro com a loja. Então, ela está meio que tentando segurar isso, mas não tem muito jeito, e hoje em dia já teve várias evoluções do lado da Apple, então um dia eles também vão acabar tendo alguma forma, esse teu site vai estar dentro da loja. Beleza? Então, para quem não sabia que isso era uma opção, isso é uma opção, e é uma opção muito interessante, e a gente vai explorar mais ainda sobre isso. Aí um monte de gente pode estar se pensando, tá, mas isso você está falando de um cenário mundial, Estados Unidos, os caras estão em outro mercado, é muito diferente do Brasil. Isso não é verdade, na verdade é o oposto. No Brasil, a gente tem muito mais dificuldade de acesso à internet do que nos Estados Unidos. E lembra que eu falei da PWA? Que ela tem que tentar fazer o máximo com o que ela tem na mão? Uma das coisas que ela tem na mão é a conexão. E a nossa conexão no Brasil é muito mais fraca, na média, né? Obviamente varia, na média do que nos Estados Unidos. Então tem um outro estudo do Pinterest, não sei se todo mundo sabe o que é, as meninas vão saber, né? Os meninos não sabem pelo jeito, né? Mas Pinterest é um negócio de imagem lá, que eu não sei muito bem para que serve, mas minha esposa usa todo dia. Só sei que você fica salvando foto e faz um monte de coisa. Enfim, esses caras eles já lançaram o PWA deles também, e eles perceberam um aumento de 156% no Brasil, e a Índia, que é um mercado parecido com o nosso, só que muito maior, eles conseguiram 312%. Imagina você fazer uma aplicação que provavelmente faz menos que a nativa, você fez mais rápido, acho que eles fizeram em 3 ou 4 meses esse aplicativo. Eles fizeram super rápido e eles têm 3 vezes mais resultado. Então assim, é uma loucura e mostra que esse caminho parece ser bem interessante. Então parece que faz muito sentido ter tudo isso. Mas se ainda não conseguir te convencer, no Google I.O. desse ano, o Google também trouxe alguns dados bem interessantes. 53% do tempo de usuários que estão fazendo compras, né? Não se você está lendo fofoca, se você está querendo fazer compra, eles passam na web. Então, se o teu aplicativo está nativo na loja, você já perdeu 53% do tempo dos usuários que estão comprando, porque esses caras compram na web, eles não compram na loja. Então, você tem que já ter esse ponto de atenção se o teu aplicativo vende alguma coisa. E o segundo, que é mais alarmante ainda, isso já é antigo e só está piorando a cada ano, é que 51% dos usuários não baixam nenhum aplicativo por mês. E acho que vocês, talvez alguns mais curiosos, baixam vários aplicativos, mas se vocês pensarem no uso de vocês, quantos aplicativos novos vocês baixam por mês? E pior, quantos vocês realmente usam mais do que um dia e depois só esquecem de desinstalar? Então hoje, todo mundo gosta de falar que tem um aplicativo. Ah, meu software tem um aplicativo, a hamburgueria da esquina quer criar um aplicativo. Mas na verdade, tem um outro número que, se eu não me engano, é 90% do tempo, ou 99% do tempo, os usuários usam 1 ou 2 aplicativos, que na maioria das vezes é Facebook e no Brasil WhatsApp. Então assim, você vai investir um esforço enorme, a gente vai falar depois das diferenças também, e aí? Ninguém está usando, porque a galera está usando Facebook e WhatsApp. Então a gente precisa ter tudo isso em mente na hora de tomar uma decisão técnica, e por isso que eu estou vindo aqui hoje falar dessa web progressiva. Alguma pergunta até aqui? Eu vou ir dando umas paradas só para dar tempo de ir sedimentando o que eu estou falando, mas se tiver pergunta pode levantar a mão e a gente vai controlando o tempo, beleza? Sua pergunta só tem que ser rápida. Na fonte de documentação do PWA, já é possível colocar o aplicativo na Play Store em forma de web, programação de web. Você basicamente não vai falar, né? Você vai criar uma extensão para a sua área de trabalho. Eu vou falar sobre o PWA, como instalar hoje, quais alternativas tem, eu vou chegar lá.
Não tem como, do jeito que eu estava falando, mas eu vou chegar lá e vai ficar mais claro. Então eu vou seguir. Então o que dá para fazer com o PWA hoje? Aqui tem um site que chama Web, o que a Web pode fazer hoje. Então é um site bem interessante, uma tabelona cheia de coisa, com vários detalhes. O que não dá para fazer vai ter lá links para saber quando vai lançar, quando não vai, que navegador suporta, né? Enfim, tem várias regrinhas aqui, mas em resumo, dá para fazer offline. Então, mas pô, quero que o cara acesse minha aplicação sem internet. Eu vou mostrar aqui depois para vocês, se dá tempo, ou no curso com certeza, que dá para funcionar normalmente, no navegador mesmo, você pode matar a internet, você vai usar o app normalmente. Então, você vai ter Bluetooth, você não vai ter, só para falar de algumas coisas que ainda não tem, NFC, para quem não sabe, é encostar o celular e fazer uma compra. Então, pouca gente usa no Brasil isso, porque nem tem suporte. Eu acho que, não sei se o PagSeguro alguém, eu vi que lançou na maquininha agora, NFC. Acessar contatos, isso aqui ainda não dá. Dá para você pegar, por exemplo, os contatos do Google, mas não acessar o contato da agenda mesmo. E aqui que tem um pouco do que ele perguntou, você consegue pôr um ícone na home, então você consegue pegar e o aplicativo ficar igualzinho ao outro aplicativo instalado, sem barra de navegador, sem nada, e você consegue mandar push notification, que era um problema que muita gente reclamava, e também é possível mandar push notification. Push notification tem até uma discussão bem polêmica, porque os engenheiros do Google mesmo estão começando a ficar mais difícil para os desenvolvedores mandar push. Porque principalmente agências de marketing estão transformando o push no novo spam. Então você entra em qualquer site hoje, acho que até na UOL, ainda bem que o Diego não está mais aqui, ele fica te enchendo o saco falando que quer te mandar notificação. Cara, mas eu acabei de entrar, eu nem sei se eu me interesso pelo conteúdo que está aqui. Então o Google já está tentando disciplinar os desenvolvedores a ter mais paciência na hora de pedir permissão para mandar push. Não faz sentido, o cara abriu o aplicativo, e aí, posso te mandar push? Cara, eu nem sei porque eu tenho o aplicativo. Então isso vai evoluir muito ainda, mas hoje já é possível mandar push. Tem que tomar cuidado, porque senão uma coisa boa vira uma coisa muito ruim. Mas beleza, como que eu consigo fazer isso, né? Como que eu consigo hoje, 2018, entregar uma PWA e fazer para rodar? Então, para você que não vai fazer o curso daqui a pouco, eu vou dar uma geral do que a gente vai ver em mais detalhes no curso daqui a pouquinho. Então, ontem eu já falei, né? Mas obviamente eu tenho que usar JavaScript. Vocês viram que o tempo todo eu estou falando de rodar no navegador, e hoje a única linguagem que roda no navegador é JavaScript. Então, assim, acho que é impossível você hoje entregar uma PWA sem usar JavaScript, porque você depende do navegador. Então, ele é a única linguagem que vai poder fazer isso por um bom tempo. O JavaScript ele tem um recurso muito interessante, que muita gente não sabe, que hoje ele não funciona como uma linguagem fechada. Então, ele é uma linguagem aberta, onde a comunidade toma as decisões sobre o que vai acontecer. Então você pode entrar no repositório lá do TC39, isso é um comitê, que é uma coisa regulatória, tem toda uma burocracia envolvida, mas qualquer um pode ir lá e opinar e falar do que está acontecendo, e no fim tem um grupo lá de, sei lá, umas 20 pessoas das principais empresas do mercado que tomam as decisões de onde a linguagem vai parar. Então isso é muito importante, porque o JavaScript já ficou 10 ou 15 anos sem nenhuma atualização. E agora eles têm um compromisso de todo ano sair uma atualização. Então, para você que está bem que acompanhando o JavaScript nos últimos 3 anos, você pode estar até achando, caramba, muda toda hora e tal. Realmente vai ter uma evolução constante aí todo ano, só que essa evolução ela não quebra nada. O seu código antigo vai continuar funcionando normalmente. Tem outro cara bem importante aí nessa parada, que é o tal do Service Worker. Esse cara, ele é muito usado em conjunto com o PWA, mas não é a mesma coisa. O que é um Service Worker? Ele é a tua forma de interagir com o dispositivo, seja o desktop, seja o celular do cara, sem o cara estar com o teu aplicativo aberto. Então ele instalou o teu aplicativo, ele aceitou essa instalação, você consegue fazer o seu aplicativo rodar no celular do cara, mesmo com o celular fechado. Por exemplo, é só por isso que dá para mandar push, porque senão como você ia avisar ele alguma coisa, se não tem nada seu rodando no celular dele? Então você consegue rodar coisa em background. O push é o mais conhecido, mas você pode rodar o que você quiser, basicamente. Você pode, por exemplo, sair todo dia um artigo novo no seu blog. Você pode meia-noite ir lá e já baixar o cara com o celular fechado. Quando ele abrir no outro dia, já vai estar lá o artigo no blog disponível para ele ver offline. Então, é só uma ideia bem simples do que dá para fazer com o Service Worker, mas dá para fazer uma infinidade de coisas. E a comunidade é grande e ativa. E aí, alguns já devem estar pensando, ou quem já trabalha um pouco JavaScript, tem muito barulho sobre isso na comunidade, que o JavaScript é ativo até demais, né? A galera faz framework o tempo todo, tem 10, 15 frameworks saindo todo dia, isso é real, só que eu acho isso bom. Pensa você trabalhar com uma linguagem onde todo dia lançam 10, 15, 20 coisas novas. E aí cabe a você
ter foco e saber aonde você quer se aprofundar ou não. Porque se você tentar estudar tudo que sai em JavaScript, você não vai nem dar conta nem de só estudar, porque é tanta coisa mesmo. Só que no meio desse monte de coisa, umas coisinhas boas vão saindo. E esses caras você precisa estar de olho. E também tem muito mimimi, né? Hoje em dia é bem comum, a galera reclama de tudo, né? Hoje qualquer coisa que alguém posta, a galera já faz uma polêmica. E esse é mais um assunto que, para quem acompanha a comunidade JavaScript, tem muita polêmica, a galera reclama demais. Volta e meia sai uma palestra falando para não usar nada, fazer tudo do zero. Eu não sou muito dessa ideia, como eu já falei, eu gosto de coisas que tenham resultados práticos. Então, se eu for fazer tudo do zero, obviamente não vai ser tão prático assim. Mas tem que tomar cuidado para não cair nessa onda de ai meu Deus, que problema, porque a comunidade é muito ativa. Ao invés disso, a gente pode se beneficiar desse ativismo e estar usando essas coisas novas que estão sendo criadas. Aí eu vou contar um pouco aqui de escolhas, né? Então, em 2007, eu estava na UEMS ainda, eu tomei uma decisão, na época acho que meio que no chute, mas deu certo, de investir minha carreira em Java. Então, JavaScript nessa época estava sem atualização, fazia um monte de anos, não servia para muita coisa, rodava só no navegador, mas eu decidi que Java, por ele ter um recurso super interessante que chama JVM, que é a máquina virtual do Java, onde você consegue escrever um código só, e rodar no Linux, e rodar no Mac, e rodar no Windows, e rodar em qualquer plataforma, que hoje a maioria das linguagens assim, já se adaptaram para esse modelo, né? Mas na época que o Java foi lançado em 95, isso era revolucionário. Então, por causa disso, o Datashow está dando uma piscada, mas acho que a gente vai viver aqui, tá de boa. Então, por causa disso, eu resolvi investir no Java e fiquei aí 10 anos trabalhando com Java diariamente, entregando software e tudo mais. Só que o que eu falei ontem, eu repito agora. A gente precisa estar ligado e precisa estar sempre atualizando. Então, em 2013 eu percebi que eu precisava tomar novas decisões. E talvez começar a usar tecnologias que me entregariam um resultado mais rápido para os problemas que eu estivesse enfrentando. Então eu comecei a ter novas escolhas, que é mais delas que eu vou vir falar aqui hoje, não do Java. Então, por exemplo, eu escolhi usar o MongoDB como um banco de dados, Node.js como a ferramenta que roda no servidor, Meteor como um auxiliador para fazer todo esse negócio funcionar junto, e React para fazer a parte de front-end. Se eu não me engano, o React foi até lançado em 2013 ou 2012, então assim, eu uso o React praticamente desde que ele saiu, e isso é bem interessante, porque você vê que é uma coisa sólida, né? A gente está falando de um projeto que já existe há 5 anos, então é uma coisa que está e cada vez ele só está maior, e eu vou falar muito dele daqui a pouco. E eu continuo fazendo escolhas, e é disso que eu estou falando aqui agora. A gente precisa fazer escolhas o tempo todo, porque como eu falei, cada dia está nascendo uma pancada de coisa e você não precisa estudar tudo, porque você nem vai dar conta. Então, hoje em dia o que eu tenho escolhido? Eu tenho escolhido o GraphQL, é um cara que eu também vou falar bastante aqui hoje, mas pensa que ele faz a comunicação entre o cliente e o servidor, pensa que o seu celular está aqui, mas ele tem um servidor respondendo para quase todas as aplicações. Acho que tirando a calculadora e o alarme, que não precisa de servidor, quase todas as outras, o teu e-mail precisa estar no servidor, o Twitter precisa estar no servidor do Twitter, você tem essa comunicação dos dois lados, então esse cara é excelente para fazer essa comunicação. Flexbox é um recurso não tão novo, já deve ter talvez até mais 5 anos, mas ele é um recurso do CSS, que é a parte de fazer estilo na web, como deixar as coisas bonitas na web. Então esse cara, ele tem chamado cada dia mais minha atenção pela facilidade, a gente vai falar dele aqui hoje, vocês vão ver como com poucas linhas eu consigo deixar um site muito parecido com um app. Material UI, aí é um cara bem específico para React, que ele consegue te dar componentes. Componentes, quando eu falo, é um botão, um menu, já de um visual muito agradável, implementando uma técnica que foi criada pelo Google, uma documentação que eu também vou falar. Então aqui é só uma geral das escolhas que eu tenho tomado ultimamente. Mas como que eu tomo essas escolhas, né? Então tem a questão da experiência, que é difícil de vocês ganharem pulando, né? Porque vocês precisam também ganhar a experiência de vocês, e isso vai ajudar vocês a tomarem decisões muito boas para vocês, né? Lembra que eu falei ontem, né? O que é importante para você, né? O que você está querendo construir? Então tem o ponto de vista pessoal, mas tirando esse lado pessoal que você vai construir com o tempo, então as dicas são até parecidas com a de ontem, mas no outro aspecto. Então, por exemplo, eu quero começar a usar GraphQL, só que eu não sei se esse cara é bom ou não. Então, quais são alguns indícios que você pode ver? Você pode seguir no GitHub, ver se todo dia tem gente comitando, tem todo dia gente fazendo alteração, ou se o projeto está parado. Você pode ver o número de problemas abertos e pull requests. Pull requests, lembra que eu expliquei ontem? Pessoas pedindo para adicionar código. E os issues, né? Os problemas, os bugs.
Então, se o negócio dos bugs, você tem gráficos lá, se o bug só sobe, significa que ninguém está corrigindo nada. E provavelmente você vai enfrentar problemas também. Então, são alguns indícios bem fáceis. Por exemplo, o pessoal está usando esse negócio? Então, você tem número de downloads, por exemplo, no NPM, em outros gerenciadores de pacote. Você também precisa ficar muito atento contra indicações. A maioria das bibliotecas e frameworks bem feitos, uma das coisas que eles falam primeiro é quando você não deve usar esse cara. Então, isso é muito importante, porque se você usar um cara que o próprio cara que criou fala que não é para usar nesse caso, você tem uma chance muito grande de enfrentar problemas. Então, tem gente, por exemplo, que pega uma biblioteca que é feita para usar só para teste, fazer teste que valida o próprio código, teste automatizado, e ele usa isso para rodar em produção, que a gente já ouviu ontem que é o servidor rodando de verdade. A chance de dar problema é muito grande, porque ele não foi feito para rodar em produção, ele foi feito para rodar código de teste. Então, essas são algumas dicas importantes. Tem uma outra, mas ela é um pouco controversa, que é você ficar ligado em vagas abertas. Então, a maioria de vocês aqui quer arrumar um trabalho ou criar uma empresa. Eu acho que poucos devem ter o privilégio de estudar ou depois não precisar trabalhar porque já conseguem se manter. Então, obviamente, você também vai correr um risco muito grande se você estudar uma tecnologia que você não sabe nenhuma empresa que usa, você não conhece nenhuma vaga aberta. Só que o que eu falei que é um pouco perigoso é que você tem que pensar no futuro. Porque talvez hoje tem 10 empresas que usam, mas aquela outra tecnologia que as outras 90 estão usando, elas estão usando porque elas têm um histórico que elas querem largar. E aí você pode estudar uma coisa que já não existe mais. Então até hoje tem bancos que contratam programador COBOL, mas eu não conheço nenhum banco que está fazendo novos sistemas em COBOL. Então você tem que ter um pouco de sabedoria para entender se essa vaga tem uma tendência de alta ou se ela tem uma tendência de baixa, porque aí você corre o risco de estudar algo que vai estar defasado. E de novo, é muito mais o meu estilo, então se você gosta de empreender, arrisca. Então o pessoal ontem acho que demonstrou bastante interesse, né, em criar um app, criar uma startup. Então é um cenário bem legal e o PWA faz todo sentido, porque ele vai te economizar muito tempo nesse processo de desenvolvimento. Galera, falei um monte, agora que o bicho vai pegar. Porque agora eu vou falar de coisas concretas e muitas vezes de código. E a gente não tem tanto tempo assim, mas vocês já perceberam ontem que eu falo meio rápido, então vamos respirar fundo aí e vamos tentar acompanhar. Então agora eu vou entrar nos detalhes das coisas que eu citei rapidamente, das minhas escolhas. Primeira coisa, JavaScript. Então tem vários detalhes do JavaScript que ele não é muito bem entendido e muita gente não gosta de JavaScript porque não entende. Tem até um livro muito bom que chama Você Não Sabe JavaScript em Inglês, You Don't Know JS, que o cara destrincha assim, JavaScript do nível excelente. Esse cara vai estar até em Porto Alegre daqui a 2 semanas. Mas o cara é muito bom, o cara é gringo, então nível inglês. De novo, vai ter que ler inglês, só que é de graça. Tem no GitHub, você consegue ler. You Don't Know JS. Então, ele vai falar tudo isso que eu vou falar aqui, é que eu vou falar bem rápido, só para vocês terem uma ideia de coisas que são muito diferentes. Por exemplo, em JavaScript, não é só o false que é false. Em C é parecido também, JavaScript tem muita coisa parecida com C e com Java, mas não igual. Então, todos esses caras aqui são falsos. O que é importante de saber que todos esses caras resultam em false? Esquece o if ali, né? O if eu só pus para deixar claro que dá para fazer uma condição com isso. Mas o que importa é o que está no meio do parênteses aqui. Todos esses caras vão dar false, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que todos os caras que não são esses vão dar true. Beleza? Então, você não precisa decorar tudo que vai dar true, porque é tudo, menos esses caras aqui. Então, esses caras são falsos em JavaScript. Depois vocês vão perceber que isso vai ser importante, principalmente quando for fazer o curso. Essa aqui é uma das coisas mais diferentes de JavaScript. Eu só conheço JavaScript que faz isso, mas duvido que só tem JavaScript, deve ter outras linguagens. Isso é muito louco. O JavaScript, quando você faz uma condição assim, isso aqui é um end, isso aqui é um or, tirando o pessoal que está no primeiro ano, acho que até o pessoal do primeiro ano já aprendeu, né? Tabela verdade, essas paradas todas. Então, por exemplo, a tabela verdade, ela retorna true ou false. JavaScript não é assim. JavaScript, ele retorna assim que ele consegue tomar uma decisão. Então, veja esse exemplo aqui. Se eu tenho um texto, e lembra que esse cara texto não estava na outra tabela que tudo é falso, certo? Esse microfone é uma horrível. Ele não estava na outra tabela, então ele é true. Beleza? Só que aqui, e falso. E aqui eu escrevi errado, ó. Não sei se alguém ia pegar, mas eu escrevi errado aqui a condição. Esse cara aqui vai dar falso. Tá? Ignora esse que está errado. Vamos por de baixo. Ele vai dar false e texto. Ele retornou falso. O que está comentado aqui é o que ele retornou, tá? Mas olha esse caso aqui que interessante. Ele está texto ou falso. E ele retornou texto. Cadê a tabela verdade? Quebrou, né? Porque a tabela verdade só retorna true ou falso. Então, ele vai retornar quando? Quando ele conseguir descobrir que deu certo. Por que ele já sabe que aqui deu certo? Porque texto ou false, como o texto é true, se você lembra da tabela verdade, sempre que tem algum cara true
e um ou, e um monte de outros caras lá, não importa, mas se tiver um ou naquele mesmo nível, né? Se tiver parênteses, aí você tem que ver as precedências, mas vocês sabem. Se tiver um ou, ele já sabe que deu true. Então, mas ele não retorna true. Essa que é a pegadinha que as outras linguagens, por exemplo, você não faz isso. Ele retorna o que é o true. O que fez ele dar true. Isso parece uma babaquice, mas isso confunde um monte de gente. E eu acho que mesmo que aqui, todo mundo que usa JavaScript, talvez 90% não sabia disso. E no React isso aqui dá para fazer um truque bem legal por causa desse recurso do JavaScript. Ignora esse primeiro, porque eu acho que eu copiei do de cima e esqueci de trocar o resultado. Outro recurso interessante que é relativamente novo, então antigamente para concatenar string você fazia assim, agora você consegue fazer assim. Eu não sei se está muito claro aí, mas aqui é um cifrão e um abre-chaves. Então é muito mais fácil na hora que você está programando, você não precisa ficar fechando por um mais, fechando por um mais. Então é muito mais fácil você não se perder. Função também, antigamente você fazia assim, hoje ainda tem um caso que você precisa fazer assim, mas a maioria dos casos você consegue usar a setinha e deixando ela cada vez mais curta. Ó. Essas três funções, as quatro, né? Elas fazem a mesma coisa, mas vê como aqui ela está bem curta, né? Eu tirei parênteses, eu tirei tudo. Então é bom vocês darem uma olhada nisso aqui com bastante calma. Quem não for fazer o curso, quem for fazer vai ter que aprender na marra, porque a gente vai usar isso pra caramba. Mas quem não for fazer, aprenda isso, porque é uma coisa muito besta. É só uma questão que eu estou matando elementos, né? Aqui eu estou tirando o parênteses, aqui eu estou tirando as chaves. Tá vendo que quando eu tiro as chaves, eu tiro até o return. Então fica muito curto de ler, e a galera só usa assim. Então se você não usar assim, você não vai conseguir entender o código dos outros, e quando forem ler o seu código vão achar muito estranho. Fala, cara, mas por que ele pôs o return se não precisa? Então a gente tem que seguir algumas convenções. Tem ferramentas que automatizam isso, no curso a gente vai ver também. Aqui a gente tem objetos, isso também facilitou muito nessas novas versões do JavaScript. Eu não sei porque eu estou olhando para cá, não posso... que eu estou apontando, agora eu sei por quê. Aqui, uma das coisas, por exemplo, interessante para você definir um objeto, é que antigamente você precisava fazer esse negócio que é muito estúpido, né? Mesmo se o valor que tem naquela variável e o nome que você quer dar fosse o mesmo, você tinha que escrever, tá vendo que aqui eu tenho uma variável pessoa, que tem nome e que tem idade. Aí aqui eu tenho pedido, que tem pessoa e pessoa. Mas caramba, se é pessoa e pessoa, será que o JavaScript não podia me dar uma ajudinha aí e já fazer isso para mim, e eu só falo uma vez pessoa? Então, como o nome da propriedade que você quer é o mesmo nome da variável que você está criando, você pode suprimir. Isso aqui parece muito besta, mas vocês vão ver que isso aqui é muito útil quando vocês começarem a programar com JavaScript. Você vai toda hora não precisar ficar escrevendo duas vezes, vai ficar muito mais curto, muito mais fácil de entender. Como eu falei, lembra que quem são os caras que estão tomando as decisões? São os caras que estão nas maiores empresas. Quem que está criando GraphQL, React e tudo mais? São as maiores empresas. Então eles estão evoluindo a linguagem para ficar mais fácil para eles trabalharem. E a gente ganha isso de graça, estando em casa de boa, só tomando um tereré. Vai ter tereré no curso, isso é importante também. E aqui eu estou encurtando de novo, e agora eu estou encurtando duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou encurtando a função e eu estou encurtando retornar um objeto. Quando eu retorno um objeto, em uma linha só, eu preciso pôr esse parênteses que está em amarelo aqui, e aí eu vou deixar para vocês pensarem por que eu preciso pôr um parênteses para retornar um objeto. Porque senão o que entender? Aí quem fez aula de compilador e lembra da análise, sei lá, o Evandro vai saber, a análise do token lá, não lembro o nome mais, mas tem uma primeira fase lá que ele vai analisando os tokens, vocês vão entender por que precisa ter um parênteses, porque senão o compilador não vai adivinhar. Tem outros operadores, esse aqui é muito legal também. Por exemplo, eu tenho pessoa, valor e quantidade. E aí aqui eu quero pegar pessoa, mas eu preciso do resto das informações para algum motivo eu usar depois. Eu posso pôr esses três pontinhos e ele pega todo o resto e deixa guardadinho ali para você. Então, se você não vai usar agora, você pode só guardar para usar depois. Isso de novo também, vocês vão ver muito no curso, ajuda demais, parece tudo bobeira isso, mas se vocês não aprenderem isso, quando vocês olharem o código de alguém, vai estar cheio disso, e misturado, e com um monte de coisa junto, e aí vocês não vão entender nada. Mas isso aqui é simples, só que tem que tentar e praticar até aprender. Os arrays aqui eu não vou falar muito porque é simples, mas por exemplo, você não precisa mais usar index of, eu fico louco ainda quando eu vejo index of, não precisa mais, tem um cara chamado includes, que já retorna boolean para você, você não precisa ficar comparando índice, que parece muito mais um código em C do que em JavaScript. Você, de novo, isso aqui é de ontem, o exemplo de ontem era muito mais difícil, então quem estava ontem já entendeu, ou não, né? Mas aqui eu estou só filtrando valores e estou mapeando valores. Aqui, por exemplo, ó, eu pego todos os ímpares e dobro eles, e aí obviamente vai retornar par, né? Qualquer número vezes 2 é da par. Aqui é outro recurso também que a gente vai usar muito, e
todo desenvolvedor JavaScript tem que usar hoje, que são os módulos. Foi uma das coisas de melhor que aconteceu no JavaScript nos últimos anos, que é você poder separar as coisas em vários arquivos, né? Antigamente JavaScript era um arquivão, ou cada um criava uma solução própria de juntar arquivo. Agora tem uma solução oficial, é até meio idiota, né? A galera de outras linguagens fala, caramba, em 2015 JavaScript criou uma solução para juntar arquivo. Infelizmente demorou, mas está lá. Beleza? Então, ó, tá vendo? Eu tenho esse número aqui, eu exporto ele, ou seja, eu deixo ele acessível fora desse arquivo e eu consigo importar ele no outro arquivo. Essa parte aqui é complexa, mas é importante citar pelo menos, porque vocês precisam aprender como que funciona o tal do assíncrono em JavaScript. Porque muito código vai estar usando o código assíncrono. Por quê? Tem um detalhe muito importante. Primeiro o browser. O browser ele tem uma thread lá, SO, não é baboseira aquelas coisas que eu falei ontem que a faculdade é importante. Então, você tem uma thread lá que está trabalhando e ela está ocupada, por exemplo, renderizando a tela para o usuário. Então, se ele não conseguir dar uma pausa, fazer alguma coisa, voltar, o que vai acontecer? A tela vai ficar travada lá para o usuário. E é até fácil fazer códigos em JavaScript que vão travar as coisas se você não entender direito isso aqui. E no Node.js, que é o cara que roda no servidor, diferente do Java, o Node.js ele é single thread, ele só tem uma thread. Pô, mas eu tenho um processador com 8 cores. Se lascou, não vai servir para nada, ele só tem uma thread. Então, o Node.js, por característica, isso foi uma decisão, não é uma limitação, tem várias vantagens, né? Pensa, se você só tem uma thread, você nunca vai ter concorrência. Nunca duas coisas vão estar acessando o mesmo recurso. Então tem uma série de vantagens, mas se você fizer besteira, você tem uma thread só. Se você meter um while true lá no teu JavaScript, ele trava a sua aplicação inteira se você estiver rodando só no servidor Node. E Java não, ele é multithread, você vai travar só uma thread que está trabalhando naquela execução. E aqui a ideia é essa, eu consigo fazer uma chamada, eu ponho essa palavrinha mágica assim, ele sabe que ele pode largar a mão e voltar depois. Então isso ficou muito louco, porque em Java você faz isso, mas você tem que escrever código pra caramba. Aqui você põe uma palavrinha e ele, depois você vai retornar num demo. Isso aqui a gente também vai ver muito no curso, vai ter que entender, mas é legal aprender. Uma forma também bem legal, que também é nova, é você pedir para o código esperar. Por que isso aqui é legal? Quando você vê esse await aqui, ele não está rodando de forma sequencial. Não é para aí ele fica travado. Ele está fazendo esse mesmo código aqui. Só que esse tem, que vai rodar só depois. Só que ele deixa você escrever parecendo que você não está tendo que tratar coisa assíncrona. Porque coisa assíncrona parece legal, mas é bem difícil. Depois vocês podem pesquisar sobre callback hell, que é um problema antigo do JavaScript, com essas coisas já não existe mais, mas que antigamente você ficava uma função, dentro de outra função, dentro de outra função. Se você fez um código uns 3 anos atrás usando set timeout, essas coisas, você sabia que dava um puta trampo para ficar fazendo isso. E com esse await, parece que está normal, né? Só que é um código, qualquer linguagem você vai entender. Só que não é. Ele está indo lá, voltando e te retornando na hora certa, você não faz nada. Ele resolve isso para você. Chega de JavaScript, tem que saber tudo aquilo lá de core salteado, sem dúvida, e o único jeito, praticando. Vamos falar de Mongo. Mongo talvez é um assunto interessante, porque pelo menos quando eu estudei aqui, eu só via banco relacional. Então, bancos não relacionais são muito usados hoje, por vários motivos. O Mongo, de novo, utiliza JavaScript, né? Parece que tudo usa JavaScript. Coleções de documentos, esquece tabela e linhas, não tem isso, tabela e linha. Você tem uma coleção que tem um monte de documento dentro. Pensa no Google Drive, todo mundo conhece o Google Drive? Vou pôr documentinho dentro? Mesma coisa. Não tem normalização em esquema, como eu falei, o Google Drive você tem que falar para ele, eu vou pôr um documento aí, mas tem o campo nome, beleza? Posso pôr, não posso? Não, você vai lá, joga o documento, ele aceita, ele está feliz. Então, isso te dá agilidade, pode te dar bastante trabalho também, mas te dá uma agilidade bem grande. E é fácil de escalar, por ele ter uma série de características próprias, que eu não vou entrar aqui no mérito, mas o que o Diego falou ontem, de banco de dados, aquele monte de coisa, tem uma série de problemas que no Mongo é molezinho de resolver. Por exemplo, criar um cluster. Então, para você criar um cluster, que são vários servidores funcionando juntos, é moleza para você criar um Mongo. E esse mlab.com, ele não é indicado o free dele para produção, mas para você usar para teste, e eu já até rodo uns projetos em produção e deixo lá quietinho. Não é proibido, né? Só que eles não indicam porque eles podem matar a qualquer momento o seu banco, porque não é para usar para ambientes reais. Mas ele tem planos bem legais free, os planos pagos não são tão baratos, mas é uma alternativa legal para começar a brincar com o mundo. Falar do Meteor, então o Meteor, ele tem essa ideia de juntar mais ou menos tudo isso que eu falei até agora e te entregar isso de uma forma fácil, beleza? Eu vou falar de uma alternativa do Meteor depois, porque tem gente que por algum motivo maluco odeia o Meteor, mas não tem problema, tem outras alternativas, mas ele é uma ótima escolha, por quê?
você tem uma convenção ao invés de configuração. Então, vocês vão ver no curso, a gente não vai configurar nada. Na verdade, ali eu tenho umas configurações que eu já deixei pronto, mas a gente vai ver elas juntos e vai entender que não tem nada de configuração, na verdade. O deploy é muito fácil, né? Você vai fazer meteor deploy, puf, tá lá. Deploy, para quem não sabe, é jogar o código no servidor, porque você não vai mandar os caras usar o código que está na tua máquina, né? Aí você usando o Gmail da máquina de um desenvolvedor. Não, você joga no servidor e ele vai rodar lá. Cliente servidor integrado, essa é uma das coisas bem legais do Meteor. Se você usar qualquer outra solução, você vai precisar falar, esse código aqui do meu celular tem que apontar para o servidor X no IP tal. O Meteor faz isso sozinho, então você não precisa ficar se preocupando. E com isso ele tem uma vantagem muito grande, porque ele hoje no mercado, ele é a única tecnologia com JavaScript que ele faz as duas pontas, então ele consegue já resolver coisas porque ele sabe as duas pontas. Por exemplo, o Create React App, eu sei que tem bastante gente aqui que já brinca com React, ele só faz uma ponta. O servidor ele não faz nada, ou seja, não tem como os desenvolvedores do Create React App te ajudar com o servidor, porque eles não fazem servidor. Então isso acaba te dando mais trabalho. A Isomorphic é um conceito que tem um nome muito louco, mas ele é muito simples de entender. Tudo que roda no servidor roda no cliente, ponto. Então isso é muito legal. Você roda no Node e roda no browser. Você não precisa fazer dois códigos, você faz um código só e usa os dois. O build de apps integrados, com um comando você consegue fazer o build para iOS e para Android. Aí é aquele cara nativo mesmo, respondendo a pergunta lá do amigo, que você vai instalar mesmo, jogar na loja. Então ele vai embutir, a gente vai falar mais disso. E tem uma feature que é, acho que praticamente exclusiva, eu não conheço nenhuma outra plataforma que faz, é a mágica de corrigir bugs sem passar pela loja. Então, o pessoal aí que já fez app nativo deve já ter sofrido quando estava com aquele bug lazarento. E na verdade não é só para bug, você pode fazer o que você quiser. Tem duas limitações que eu vou explicar no curso, mas é praticamente tudo. É lógico, se você entregou um app de posto de gasolina lá, igual do Ronei e do Clay, e depois você trocou o app para outra coisa, e você fizer, a Apple vai bloquear. Fala, cara, você trocou o app, mas até dá. Mas é óbvio que eles vão te bloquear porque você fez uma sacanagem. Vamos ver um pouco então de código desses dois caras juntos. Então aqui é só para vocês pesquisarem, a gente não vai usar no curso, mas é bem interessante esse recurso. O Meteor ele tem suporte a um banco de dados que fica dentro do navegador. E aí isso dá um monte de facilidade, depois vocês pesquisem, a gente pode conversar sobre isso. Tem também o padrão dentro do Meteor de publicação e subscription. Vocês já ouviram falar nisso, é uma forma bem comum de trocar dados. Também não vou falar no curso, mas a gente pode conversar. E dá para fazer isso ficar muito... Lembra de ontem a palestra? Eu fiz essa palestra antes, hein? Ele falou de escalabilidade e tudo. Então, com o Redis, que é um outro tipo de banco, você consegue plugar ele no Meteor sem nenhuma configuração e você também consegue ter uma escalabilidade. Escalabilidade, para quem estava ontem e não entendeu nenhuma vez que ele falou, mas é suportar o usuário pra caramba, suportar a transação pra caramba, sem derrubar a sua aplicação. Então vamos lá, vamos ver como que é no Mongo, e quem já viu em outros bancos talvez vai perceber que aqui é bem mais fácil. Então, você, para criar uma coleção no Meteor, você só faz isso. Você fala, eu quero uma nova coleção do Mongo. Aqui eu estou colocando um objeto qualquer, tá? Isso aqui não tem nada a ver com o banco de dados, é só objeto. E eu falo, adiciona aí no banco para mim. Acabou. Eu não estou escondendo nenhuma linha, só tem essas linhas mesmo. E aqui é porque eu fiz um objeto grandão. Então, na verdade, só tem duas linhas. Aí você fala, essa é a minha coleção, o nomezinho dela é esse aqui que você adiciona. Beleza, a gente vai fazer isso no curso. Remover, então, e aí, como que eu removo? Mesma coisa, né? Dou um remove, posso passar o ID, pode passar o campo, é tipo um where ali do SQL. Buscando aqui, mesma coisa, tipo where de novo, você vai fazer um find, você pode fazer finds até muito loucos, que no SQL é até bem difícil de fazer, você tem que fazer join, umas paradas loucas lá. Aqui você pode pegar um elemento de dentro de um array, tá vendo que eu tinha meus pedidos aqui, ó, eu tinha um azeite aqui no meio, eu consigo pegar o azeite, só falando assim, ó, olha num array aí pra mim, que é o array de produtos, vê se tem um produto que o nome dele é azeite, se tiver me dá ele de volta. Então, você fez uma consulta idiota, que provavelmente no SQL você precisaria ter 2 ou 3 tabelas, fazer alguns joins. É lógico, se você já sabe fazer isso, você vai conseguir fazer fácil, mas não vai ser tão fácil quanto fazer uma consulta dessa. Tem alguns casos que não é legal usar array. Quem tiver curiosidade para aprender sobre o Mongo, a gente pode conversar no curso. Aqui é fazendo update, né? De novo, essa primeira parte é como se fosse o where, a segunda parte é como se fosse o set. Eu estou fazendo depara com SQL, porque acho que bastante gente deve entender de SQL. E aqui você tem uns recursos bem loucos, né? Por exemplo, esse add to set é para você adicionar um elemento dentro de um array e já garantir que ele é um set, ou seja, ele não tem duplicações. Então, tem bastante recurso bem interessante. Tem a forma normal, né? Que é você fazer o set normal. Esse é o set igualzinho do SQL, você troca uma propriedade pela outra. E lembra do que eu falei? De não precisar ficar escrevendo pessoa, pessoa, produtos, produtos. Aqui, por exemplo, você ia ter que escrever produtos, produtos. Eu estou atualizando produtos com esse array de produtos. Não precisa, você faz um só. Pensa isso a sua vida inteira.
Então por isso que é uma das minhas birras com Java, porque tem que escrever pra caramba, e JavaScript é muito mais enxuto para escrever. Alternativa, esse eu só vou citar por cima, mas esse cara é legal manter de olho. Lembra que eu falei? Você não precisa ficar de olho em tudo, mas algumas coisas você tem que estar esperto. Esse cara é muito legal, ele é uma alternativa para Meteor, mas ele é bem diferente a abordagem dele, mas ele foca em servidor. Então, o seu código, mesmo que seja React, esquece tudo que eu falei ontem, ele vai entregar o teu código React pronto já. Lembra que eu falei que a UOL entrega pronto um pedacinho de JavaScript, eu dei alguns exemplos? Aqui não, ele vai fazer tudo no servidor, o React vai rodar no servidor e vai já te entregar a aplicação em HTML. Então é uma abordagem bem diferente. Tem vários casos que isso faz sentido, por exemplo, sites. Não faz sentido você entregar um JavaScript para rodar e depois gerar o conteúdo estático de um site. Mas você pode usar no servidor React, até porque quem já aprendeu React é difícil querer sair do React. Também tem um deploy muito parecido com o Meteor, é só dar now e ele vai fazer um deploy, é uma ferramenta deles. Essa parte aqui é muito louca, mas é um assunto um pouco avançado, o Diego até citou ontem, CDN. Então CDN é o Content Provider, você tem vários espalhados pelo mundo. Com o Now, você consegue fazer o deploy do seu aplicativo no mundo inteiro, instantaneamente. Se eu não me engano, é até de graça, um preço bem baixo. Ou seja, o cara que está na China, ele vai conseguir pegar o teu aplicativo em milissegundos, igual o cara que está no Brasil, porque ele vai estar entregue, o teu aplicativo vai estar na China e no Brasil, ao mesmo tempo, rodando em CDN. Então você vai ter uma latência muito baixa. Para quem já jogou CS, por que a gente nunca consegue jogar CS com o cara que está lá nos Estados Unidos? Porque a gente está longe, não tem mágica, o dado tem que trafegar, mesmo que seja fibra ótica, tem uma latência. Então com isso, mas aí de novo, não é ter um aplicativozinho que você está tentando testar um mercado, você não precisa de nada disso. Mas se um dia você se tornar grande, esse cara lembra dele. Beleza, e tudo que eu falei até agora é a parte fácil. Então, não sei se todo mundo já percebeu isso, mas hoje em dia o que está difícil é o cliente. E eu não falei nada de cliente aqui, eu não falei de React ainda, eu não falei como mandar o dado para o React, eu não falei como devolver o dado da tela. Então, toda essa parte que eu falei até agora é servidor. E hoje em dia é muito fácil. Tanto que quando eu mostrei o código de mão, eu falei, caramba, muito fácil. Eu acho que no curso a gente vai fazer um app completo. Daqui a pouco eu vou falar qual é o app. Quem já recebeu o e-mail do curso já sabe, mas a gente vai fazer um app completo. Eu acho que não vai ter nem 20 linhas no nosso servidor. Talvez vai ter 10. Então, assim, é uma coisa, o servidor ficou muito fácil de fazer. Tirando, é óbvio, eu tenho uma matemática complexa, vai ser complexa do mesmo jeito, mas não é difícil de fazer. Agora o cliente, o bicho pega. E como que eu separo essas coisas? Então, o mais comum é o REST. Não sei se todo mundo conhece, mas quando você entra num site, é tipo um REST que está acontecendo, ele vai lá e transforma o dado. Eu não vou explicar muito o que é REST, porque eu não quero falar dele, eu só quero mostrar que com o REST, eu precisaria, por exemplo, fazer 3 requests, isso se chama round trip, que a gente vai no servidor, volta, vai no servidor, volta. Lembra agora que eu falei de latência? Imagina 3 vezes a latência, teu servidor lá na China, ou você lançou uma app no Brasil, por acaso você fez em inglês, um chinês começou a usar. Putz, mas aí tem uma latência desgraçada, o cara para de usar por uma bobeira. Então, o REST é assim, aqui esse exemplo, ele está pegando o usuário, que acho que passou, está pegando o usuário, volta, pega os posts do usuário, volta, pega os seguidores desse usuário. Ele tem que fazer 3 viagens. Com o GraphQL você faz tudo numa só. E você não tem um trabalhão para fazer isso no servidor, tá? Porque dá para fazer isso com o REST, mas você vai ter um trabalhão manual. Eu já vou falar um pouquinho mais disso. Mas a ideia do GraphQL é o quê? Eu pego um monte de coisa espalhada, centralizo e consigo trafegar em requests únicos. Então isso é super poderoso, principalmente para projetos maiores, mas é importante citar aqui. Eu estava em São Francisco na época, eu estava morando lá quando teve a primeira conferência de GraphQL, que ele é bem novo, ele é de 2015, só que o Facebook já usa ele desde 2012. E ele é uma especificação, então não tem, e se o Facebook não quiser mais fazer nada, não tem nada a ver, é um documento, e aí tem as implementações desse documento. Então ele é um padrão, pensa que é tipo um HTTP que tem um protocolo, ele é um protocolo que chama GraphQL. Então é muito poderoso, e o negócio está bombando. Eu estava nesse evento, devia ter 300 pessoas, o último acho que teve já 2.000, e não para assim, está crescendo muito rápido. GitHub, Microsoft, todas as empresas grandes já estão usando, enfim, e o Facebook, se não tivesse isso aí, o Facebook já estava num nível muito pior de qualidade. O GraphQL tem uma coisa que eu mais gosto, que eu vou focar nela, é capacidades e necessidades. No REST, você tem que falar exatamente o que você tem. Eu tenho usuário, o usuário tem esses campos, é assim que você obtém. Eu tenho seguidores, eu preciso saber de que usuário você quer saber os seguidores. Está entendendo? Ele é de seguidores, usuários, tipo um Facebook da vida, um Twitter, beleza? Ele tem tudo isso aqui, eu nem vou falar disso, mas o que eu vou falar aqui. Lembra que eu tinha aqui 3 vezes? Aqui eu não tenho, por quê? Se vocês conseguirem ler, vocês estão dando para ler, eu consigo fazer no mesmo request. Eu consigo falar, eu quero nome, eu quero os posts, eu quero os seguidores, dos seguidores eu quero nome, do post eu quero título, eu só quero os últimos 3 seguidores, eu não quero todo mundo. E esse código todo, para juntar esses caras todos, tipo, por exemplo, de nome para post vai ter uma linha, de followers para post vai ter uma linha.
usando aquele jeito que eu falei do Mongo. Você vai ter uma linha para resolver essa complexidade e ele vai fazer o trabalho para você de juntar tudo isso. Então, é um puta trabalho que os caras tiveram uma grande ideia e conseguiram resolver de uma forma, teoricamente, bem simples, porque pra gente não precisa fazer muita coisa. No curso eu não vou falar de GraphQL, só se der tempo, porque senão o curso ia ficar muito longo, mas eu acho que vai dar tempo e a gente vai poder brincar um pouco com isso também. E aí vem a cereja do bolo, pra gente fechar essa stack, que é o React. Então o React, ele é um cara muito controverso, porque eles deram azar da primeira impressão dele ser muito louca, e eu já vou mostrar por quê. Se eu conseguir clicar no lugar certo. Vou programar olhando para trás, vai ser ótimo, mas vai dar certo. Então aqui, ó, o que é esse cara aqui do React? Não sei se vocês, acho que eu consigo aumentar, só um pouquinho. Aê! Pensa que esse cara aqui é um elemento qualquer. Eu pus fragment aqui, mas eu poderia ter colocado div. Beleza? Acho que todo mundo já mexeu com HTML e sabe o que é div. Se você nunca mexeu com HTML, pensa que é um pedaço de qualquer coisa na tela lá do navegador. O React, muita gente usa o React a vida inteira e não sabe disso. E é um problema, porque lembra que eu falei ontem muito de programação funcional? O que é esse cara aqui, create element? Ele é uma função. Então, o que assusta muita gente é que o cara vê isso aqui no meio de um código JavaScript, que eu já vou mostrar para vocês, e fala, caraca, os caras desse JavaScript são muito loucos mesmo, os caras estão escrevendo HTML dentro de JavaScript, eles piraram, larga a mão, esses caras não prestam para nada. Só que eles não estão escrevendo HTML, eles só estão te dando uma forma mais rápida de você escrever isso aqui. Então eles, na verdade, isso a gente chama de sintaxe sugar, em inglês seria tipo, um açúcar na sintaxe, um açúcar no formato. Então, é só assim, cara, a gente vai ficar escrevendo isso aqui o tempo todo, vai ser muito chato. Vamos escrever tipo que a gente já conhece, que é o HTML, só que não tem nada a ver, a gente está chamando isso aqui. Então, se eu adicionar mais código aqui, vocês vão ver que o negócio fica interessante. Então, por exemplo, no curso a gente vai fazer uma aplicação que tem a ver com filmes. Eu posso colocar uns filmes aqui dentro. Olha lá. Então agora ele está criando minha div, dentro da minha div ele está chamando outra função que está criando filmes, veja que só função. Só que vai ser uma pancada de função. E aí eu tenho outros recursos interessantes. Eu posso falar que essa função aqui recebe uma lista de filmes. Eu posso pôr qualquer coisa aqui, vamos pôr só uns. Calma aí. Então esse cara aqui ele vai receber uma lista de filmes. Esses caras a gente chama de props em React. E esses caras também eles podem ter filhos. O Move já é filho, né? Mas esse cara ele pode ter outro filho. Vamos pôr um outro Move aqui. E aí ele também está criando um Move, e aí dentro você pega cada Move desse. Por que eu estou mostrando isso? Porque é uma coisa muito básica de React, que muita gente não sabe e acha que o React tem uma linguagem própria. Cara, não tem nada, React é JavaScript. Eles só fizeram, se você falar, não Felipe, eu odeio esse negócio, está ridículo, eu prefiro do lado direito. Fica à vontade, vai funcionar desse jeito. Tem momentos que você precisa fazer igual do lado direito. Quando você nem sabe o que você vai criar, você usa o create element, e aí você passa qualquer coisa. Agora, quando você sabe, você consegue fazer de uma forma declarativa, que é uma forma muito melhor do que uma forma imperativa de programar. Vou tentar achar meu mouse e voltar. Agora eu vou conseguir, viu? Eu abri na minha apresentação. Vai, filho, volta. Calma aí que ele não quer voltar não. E agora, que número está ali? Tinha que ser 8.000. Essa aplicação que eu estou mostrando para vocês, ela é Node, tá? Na verdade, vocês achavam que era slide, mas é uma aplicação. Sei lá o que está acontecendo, eu vejo que não deu zoom ali. Vou tentar dar o zoom de novo. Foi. Tudo isso porque eu não apertei, não segurei o command para abrir a outra aba, né? Mas beleza. Chegamos. Então, só para vocês verem um código de React, esse código é real, eu fiz ele para a empresa que eu trabalho faz uns 3, 4 dias. Ele é um código bem curto, pensa que se eu tirar tanto espaço que eu coloco aqui para deixar ele mais legível, ele deve ter umas 6, 7 linhas, tem muito espaço aqui. Enfim, ele serve para quê? Você passa para esse componente, está muito ruim porque o slide está tremido, tá? Aqui eu prometo que está bem bom. Tá image escrito aqui. Esse cara, você passa qualquer imagem para ele e você pode passar um fallback. O que é fallback? Se der merda, se ele não conseguir carregar essa imagem por qualquer motivo, ele vai mostrar outra. Só isso.
Só que é uma coisa muito interessante. Por exemplo, a gente vai fazer uma aplicação de filme, vocês vão ver no curso, que a gente vai pegar o cartaz do filme e vai mostrar. E se o cartaz que está lá no outro servidor, que eu sei lá de quem é, for pro pau, o que eu vou mostrar? Vou mostrar uma imagem quebrada? Não, eu vou mostrar uma imagem de fallback. Então, esse componente que eu criei lá para a minha empresa, poderia estar em qualquer lugar aí publicado, e você usar em uma linha, você consegue importar. Por quê? Eu não vou explicar as regras aqui, eu vou explicar como é fácil de usar. Por exemplo, lá na empresa, além desse, eu criei para pôr a imagem da pessoa, porque a gente tem uma pessoa lá no nosso aplicativo, e aí para usar, pega todo esse HTML, que é uma lista cheia de coisa lá, para usar a fotinho, eu só falo, pega a imagem da pessoa, essa é a foto. Se der merda, se essa foto por algum acaso o cara fez o upload, ela quebrou, a gente armazena em um outro servidor, se esse servidor estiver fora do ar, ele vai fazer o fallback para aquele iconezinho meio padrão de pessoa, está tudo funcionando. Nunca mais eu vou precisar ficar tratando imagem. Se vocês olharem aqui, eu tinha o image source aqui, padrãozão do HTML. Isso só é possível em todas as tecnologias que eu conheço, e olha que eu gosto de fuçar e conheço várias outras, com React. Com essa simplicidade, com essa facilidade, em uma linha você conseguir usar. Então, isso eu só conheço com React, e eu já programei em várias linguagens para a web, e infelizmente isso não era possível, e por isso que o React hoje é tão popular. E aí, para a gente fechar só, porque o React ele vai te dar a parte de componente, mas as coisas podem ficar assim, porque aí depende da tua habilidade de designer, né, que normalmente não é mais forte. Então, eu só queria te dar algumas dicas de como ser um dev não tão porco, né, porque normalmente a gente dev é bem porco, e as coisas ficam horríveis. Tem vezes que seu sistema é incrível, só que o usuário olha e fala, caramba, o Facebook é mó bonito, esse negócio é mó feio, eu não quero usar. Porque é assim que o usuário pensa, você fala, é feio, é ruim, é bonito, é bom. Então, a beleza, ela vai além, né, da estética, ela pode implicar que você é ruim, mesmo você não sendo. Então, não dá para fazer um sistema todo assim, sem alinhamento, sem nada. Então, o Google, de novo, né, sempre vocês veem que eu fico citando os mesmos caras, né, eles criaram um documento que chama Material Design, que eles falam assim, ó, vamos ensinar a galera aí a ter um padrão de aplicativo porque está na zona. E eles usaram isso para eles mesmos também. Então a ideia é muito simples, imitar o mundo real. Então, não sei se vocês conseguem ver daí, mas vocês conhecem o mundo, né? Que é o mundo real. Quando eu ponho aqui, isso aqui está fazendo uma sombra. E aí, como está fazendo uma sombra, eu tenho essa noção de que esse negócio está solto na mesa. Então, essa é a ideia do material. Por isso que é material, de material, de físico. Então, se eu tenho um botão, quando a gente tem um botãozinho aqui, o meu teclado, o teu teclado, ele afunda, não afunda? E aí faz uma sombra, não faz? Então é isso, o material ele vai te dar sombreamento, ele vai te dar textura de papel, ele vai tentar imitar o mundo real. Por quê? A gente está fazendo aplicativos para seres humanos, e eles estão acostumados com o mundo real. Então, é lógico, o guia é gigantesco, eu nunca li tudo, mas eu já li vários pedaços. Ele vai falar de tudo, né? Ah, como fazer para abrir um menu, tipo, abre tipo uma gaveta, tanto que o nome é gaveta em inglês do menu, porque ele vai fazer aquele efeito de gaveta. Por quê? O ser humano sabe que é uma gaveta. Imagina se o cara puxar a gaveta e ela abrir da direita para a esquerda. Tipo, eu puxo e ela abre daqui para lá, e não do jeito que eu estou puxando. Não faz sentido nenhum. Então o menu, ele abre do lado que ele está fechado para cá. Só que no mundo computador é só uma animação de CSS. Se você fizer invertido, beleza, a animação está funcionando. Só que para o ser humano não faz sentido nenhum ver o menu vindo do nada para dentro de um outro espaço. Então essa é a ideia de imitar o mundo real. E tem uma biblioteca para React, que é muito interessante, que chama Material UI, que implementa essa documentação. Cara, os caras fazem um trabalho fenomenal. Para quem já usou esse cara 1 ano, 2 anos atrás, revalidem, porque eles mudaram completamente, eles refizeram do zero para estar mais coerente com os novos padrões de JavaScript. E eles lançaram a versão inicial faz uns 2 meses, e é show de bola, nunca tive problemas, comunidade ativa. Não tenho o que falar desses caras, os caras são muito bons. E CSS, porque mesmo aquele cara, ele vai te dar os botões, ele vai te dar esses padrões, ele vai te dar tudo isso pronto, paleta de cor, você vai escolher meia dúzia de variáveis, vai ficar tudo bonitinho, tudo combinando, porém, você ainda vai ter que, pô, eu quero pôr esse botão aonde? Então ele te dá algum suporte, ele tem um sistema de grid para você colocar as coisas, mas se você souber, ou fizer esses dois, isso daqui são 2 cursos grátis, se você fizer esses cursos, são em inglês, tudo que eu falar aqui vai ser em inglês porque é onde tem maior material. Esses 2 cursos aqui, ou só o primeiro, você já vai conseguir fazer tudo, a gente vai fazer isso no curso também. Pensa no mobile, então tenta usar técnicas de mobile first, mídia responsiva, então quando o cara diminuir a tela, você tem que mudar a tua tela, não dá para ficar tudo espalhadão, não dá para ficar tudo apertadão, você tem que trabalhar de acordo com o tamanho da tela. E aí só para vocês terem uma ideia, esse é um aplicativo que a gente vai fazer no curso hoje, ele é um aplicativo bem simples de você conseguir guardar filmes que você quer assistir, a gente está acessando uma API de filmes, então você busca o filme e fala, quero assistir esse, e ele monta tipo uma lista, então quem for fazer o curso vai fazer isso hoje, terminar na sexta, espero que faça e termine.
E vocês viram que esse cara aqui está fixo o cabeçalho, está tipo um aplicativo, ele está sem barra de navegação, porque ele é um PWA, eu consigo instalar ele, eu consigo fazer tudo que uma aplicação faz. Então vocês estão vendo que ele parece um visual bem nativo, né? Tirando essa corzinha de cima e o conteúdo aqui, eu só preciso de 16 linhas de CSS para fazer aquele cara ficar fixo, o scroll. Não sei se vocês perceberam, mas o scroll sumiu, ó. Porque no mobile não faz sentido ter scroll, eu não consigo pôr o dedo e ficar arrastando o scroll, arrasta a tela. Então, aqui eu faço para travar a altura, eu não quero que vá todo o conteúdo para baixo, vou explicar bem rápido, tá? Aqui eu falo, para aquele conteúdo central, ele fazer um scroll para mim sozinho, esse overflow alto, ele faz aquele scroll sozinho para você. O cabeçalho, eu vou falar para ele ficar ali quietinho, e se o texto for muito grande, ele colocar 3 pontinhos para mim, é esse elipses aqui, então ele vai ficar bonitinho ali no lugar. E se tiver scroll, eu quero esconder esse scroll, eu não quero ver scroll, então ele não vai ter largura, ele não vai ter altura, ele vai estar ali, mas ele vai estar invisível, porque ele está de 0 e 0. Então, aqui eu acho que tem, sei lá, 16, 17 linhas, aquilo ali está pronto. O azul do fundo, obviamente, não está aqui, vocês não viram nenhuma cor, mas toda a estrutura da aplicação está feita em pouquíssimas linhas. Aí, para a gente só fechar aquela discussão e só recapitular, prometo que já está acabando. Eu comecei atrasado, viu gente? Eu não estou atrasando o horário não, me atrasado. Mas não tem problema não. Ó, nativo, híbrido ou PWA. Então lembra que a gente tem essa discussão, né? Cara, vou escrever o código em Swift, Objective-C para iOS, vou escrever código em Kotlin e Java para Android. Ah, não, putz, mas será que eu preciso e tal? Eu queria usar uma linguagem só. Já tem alternativas, você pode usar o React Native. Você vai usar um código que é JavaScript, só que você vai ter que saber um pouquinho de nativo, porque ele tem uma API meio copiando do nativo, então não é tão fácil quanto o React normal. Está tendo o curso do Elder que está ali sobre React Native. Então é aquela mesma ideia, usando para o nativo. O React já tem várias vertentes, tem para realidade aumentada, tem uma série de aplicações com React, que a ideia é o quê? Eu pego o JavaScript e crio o resultado final, mas eu uso só JavaScript. Essa é a ideia básica do React. E ele tem a outra alternativa, que é a mais simples, que é a que o Mitchell usa por padrão, que é fazer com Cordova. Cordova é bem antigo. Ele pega e coloca um browser dentro de uma aplicação. E aí você faz tudo como se você estivesse no browser. Então, hoje em dia, esse browser embutido, ele está cada dia mais poderoso. A Apple faz, acho que, uns 6 ou 1 ano, que atualizou o dele, é praticamente igual o Safari. Então, antigamente era bem tosco, eles eram bem lentos. Hoje em dia eles não são mais lentos, eles podem ser bem performáticos. Lá na Pepco a gente está usando essa estratégia. É uma boa estratégia porque você consegue pôr na loja e ter tudo que tem o PWA e você vai usar, tipo, sei lá, 10, 15 linhas de código a mais na sua aplicação inteira para suportar a loja. Então isso é bem legal. O saco é a loja, né? A loja é um saco, mas tem como automatizar. A gente não vai ver isso no curso, mas quem quiser saber mais, dá para automatizar, para você integrar o app nas 2 lojas com um clique de botão. Os apps vão parar lá e atualiza tudo. Dá um pouquinho de trampo a primeira vez, mas vale a pena que você nunca mais esquenta a cabeça. Porque a coisa mais chata que tem é mexer com a Apple, velho. Ô, coisa ruim. E por último, a solução mais simples e mais fácil, você nem vai precisar se preocupar com isso, é o PWA. Então, todas elas são factíveis, todas elas em algum cenário faz sentido. Então, se você é uma empresa tipo Google, provavelmente você vai fazer. Só que, por exemplo, você pega o Google nos aplicativos que ele está testando no mercado, ele não faz isso aqui. Ele faz um PWA, ele faz uma outra coisa híbrida. Então, assim, os caras não saem fazendo já loucura, mesmo tendo dinheiro infinito, né? O Google perto da gente tem dinheiro infinito, né? Qual que é o problema do Google fazer um projeto inativo? Nenhum, eles têm dinheiro pra caramba. Só que eles não querem jogar dinheiro fora, então eles também usam essas abordagens. Então a minha dica é essa, né? Comece pelo problema, eu falei disso ontem quando a menina ali respondeu sobre startup. Esquece a tecnologia, foca no problema, usa a tecnologia mais simples, entrega resultado. Depois, se você tiver novos problemas, você vai evoluindo. O PWA é muito besta, a configuração mais básica é isso aqui, está pronto, ele já consegue instalar no celular do usuário, você já põe a barrinha lá em cima, você já mostra para ele onde vai abrir, meia dúzia de coisa, o PWA está funcionando, o usuário vai receber aquele bannerzinho, quando ele usar 2 vezes em uma semana, falando, quer instalar? Aí ele instala mesmo, se você olhar, se você tiver um service worker, quando você vai no celular e tenta desinstalar, não aparece aquele remover no Android, por exemplo, igual quando o cara salva uma página na internet. Aparece desinstalar mesmo, porque está instalado. Lembra que eu falei que você consegue rodar sem o app estar rodando? Você só consegue fazer isso estando instalado. Então não é, está fingindo que está instalado, não, ele está instalado realmente no celular do cara. Então hoje, se eu fosse escolher, eu escolheria basicamente o que eu falei lá, então eu estou resumindo aqui.
PWA, Mongo, Meteor, React. Você viu que eu tirei GraphQL? Porque ele traz muita coisa boa, mas se seu projeto ainda for muito pequeno, talvez não vale tão a pena. Se você tiver já certeza que ele vai ficar grande, talvez valha a pena começar, mas essa certeza que vai ficar grande é sempre meio furada, porque a gente nunca tem certeza de nada. Agora é com cada um, na verdade não é muito verdade, né? Porque a gente vai fazer o curso daqui a pouco. Mas, caso tenha dúvidas, ontem eu falei bastante disso, hoje eu vou falar rapidão. Entra nesse site, não está o site aqui, né? Mas codefordem.com é o nosso grupo. Para quem não estava ontem, a gente estuda junto, aprende junto, faz aplicativo junto. Estamos com uma iniciativa comercial começando, de fazer um aplicativo também. Então, é um grupo de graça, qualquer um pode participar. Toda semana tem encontro em Dourados, normalmente na minha casa, tem vezes que na casa do Rafa, de outra pessoa. E a gente também está online, para quem não fica em Dourados, também pode participar. Não vou falar muito, depois o vídeo de ontem eu expliquei melhor. E é isso aí. Vamos para o curso. Para não atrapalhar aí os cursos, né? Isso aí, ele resumiu bem. Galera, muito obrigado pela presença e bora para os cursos. Mais uma salva de palmas para o Felipe.